Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós aqui para gravarmos a última aula, pré-aula do trimestre, né? Lição do número 13. Como passou rápido, né, meus irmãos? Estamos aqui na companhia do evangelista Cavalcanto, o pastor Zé Ilson, para nós comentarmos um pouco sobre esse trimestre, né? Nós vamos falar um pouco da lição 13, né? Mas nós vamos falar um pouquinho também de toda a história aí, né, dos livros que nós estudamos nesse trimestre. E sabemos que o tempo vai ser curto, mas nós vamos procurar ajustar um pouco para não ficar muito longa essa pré-aula, né? Lembrete de sempre, os irmãos não esqueçam da nossa leitura bíblica em classe, não esqueçam da leitura semanal, sempre está aí incentivando seus alunos também a louvar os hinos da harpa, né, irmãos? Como sempre nós pedimos aqui, para os irmãos não perderem esse bom costume, né? E a lição 13 hoje ela vai falar de Esther, a portadora das boas novas. Cavalcante, vamos falar um pouquinho aí, suas considerações iniciais sobre essa lição de hoje que nós vamos falar, ou do trimestre aí que você deu aula, várias dessas aulas. O que o irmão tem a relatar para nós? Bom, Pai do Senhor para todos os irmãos, né? Vamos aí finalizar o trimestre, né? Nesse trimestre foi interessante porque a gente estudou 2 livros de 2 mulheres aí, que são duas mulheres importantes no plano da salvação, né? Então a gente tem a Ruth, que é a ancestral aí do Davi, e a gente viu como que Deus entrou com providência ali naquele momento de dificuldade na vida de Noemi, e ela se torna uma personagem importante dentro do plano salvífico de Cristo. E a Esther, né, que é um livro que a gente vê toda essa forma como Deus agiu para poder proteger o seu povo, usando a Esther numa posição que ela se encontrava então no reinado vigente da época, e em ambos os livros a gente consegue enxergar a mão protetora de Deus que não abandona o seu povo. E aquelas pessoas que se mostram fiéis a ele e confiam nele, ele entra com providência e faz o milagre. Então, em resumo, o trimestre foi isso, com 2 livros diferentes, né? Eu sempre falo que eu gosto muito de estudar a revista bíblica quando é livros, né? Quando são livros da Bíblia, porque dá a oportunidade de estudar mais aquele livro, de se aprofundar mais naquele livro, de conhecer melhor o livro. Aí são 2 livros que, se certamente os irmãos leram nesses 3 meses aí, certamente foi edificante para a vida dos irmãos, dos alunos, né? Que não só ficaram presos no conteúdo da revista, mas que foram lá por curiosidade e realmente ler o texto, a história de Ruth e de Esther. Pastor José, o senhor também deu algumas das aulas aí desse trimestre, o senhor gravou algumas pré-aulas, algumas considerações do trimestre, da lição, pode fazê-las. A paz do Senhor, meus amados. Estamos finalizando aqui, né? Mais um trimestre. E nós, como os irmãos já comentaram aqui, são 2 livros que não são grandes em tamanho, mas traz lições preciosas para a nossa carreira da fé, né? 2 mulheres brilhantes na história. E o que mais me chama a atenção, por exemplo, no livro de Esther, quando eu li o livro de Esther pela primeira vez, eu fui impactado pelo capítulo 6, versículo 6. Nós já fizemos alguns comentários nas lições passadas, que o rei, ele pergunta ao Amã, né? Eu quero ter o prazer de honrar a um homem, mas eu não sei o que fazer por esse homem. Primeira vez que eu li o livro de Esther, eu fui impactado por essa palavra, Gilson. Ela marcou meu coração. E o que também nos chama a atenção, que é um livro que começa com festa, termina com festa, mas nós aprendemos que nem tudo é festa na nossa vida, né, pastor Gilson? Nem tudo é festa. E nós vimos que nesse período aí, desse trimestre, nós estudamos muito a providência de Deus, né? O livramento de Deus. Nós vimos Deus agindo mesmo quando não está nem citado explícito o nome de Deus no livro de Esther, mas nós vimos Deus agindo, né? Nós vimos assim como que é a providência de Deus para zelar de um povo.
que um povo foi escolhido por ele, né? Um povo peculiar. E nós vemos também uma grande perseguição, né? Que não está diferente até os dias de hoje. Mas nós, durante esse trimestre, nós podemos encontrar muito a providência de Deus, o livramento de Deus para com o seu povo, né? A ação de Deus grande no meio do povo dele, né? E de maneiras diferentes, né? De maneira diferente, usando pessoas diferentes. Aí nós vimos ali como que também foi bom as pessoas obedecerem a Deus e estarem nas suas posições. Rainha, Esther no lugar dela como rainha, o Mardoqueu no lugar dele, como servo, ali sempre à porta do rei ali. E nós vimos Deus usando eles e não vimos em momento nenhum eles quererem ser melhor, nem a rainha e nem ele. Cada um sabia da sua obrigação, né? Nossa lição de hoje, a 13, vai falar de Esther, a portadora das boas novas, né, meus irmãos? O texto áudio diz assim: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther, capítulo 8, verso de número 16. A verdade prática diz assim: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está no livro de Esther, no capítulo 8, do verso 4 ao 8, no capítulo 9, do verso 29 ao 31 e no capítulo 10, do verso 1 ao 3. A palavra-chave é boas novas, quer dizer, notícias boas, né? A introdução, pastor José, eu gostaria que o senhor fizesse a leitura e fizesse alguma consideração da introdução para nós já. Então, a introdução, meus amados, diz o seguinte: sugerimos que você faça uma pequena revisão a partir de uma comparação entre os dois livros, Ruth e Esther. Ao longo desse trimestre, estudamos 2 livros bíblicos que levam o nome de 2 mulheres importantes na história da salvação. Essas 2 mulheres cumpriram papéis relevantes na história de tão grande salvação revelada em Cristo Jesus. Em seguida, deva informar que a última lição do trimestre aborda o grande livramento de Deus ao seu povo, garantindo assim o percurso histórico da salvação. Então, se você entende o que é salvação, aqui nós temos um grande exemplo, né, de salvação e livramento através desta lição, como precisamos nos portar diante de algumas situações complicadas que enfrentamos no dia a dia. E principalmente a gente precisa não desesperar, não perder a esperança, mas acreditar que existe um Deus que tem o controle de toda a situação. E é interessante também observar que cada um de nós tem uma missão aqui na Terra, né, pastor Jesus? Cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. E cabe a nós fazê-la, né? Se nós não fizermos, Deus vai levantar outro e vai fazer a nossa missão, né? Vamos ficar nós envergonhados, né? No primeiro tópico aqui, irmãos, nós vamos entrar bem agora na lição, porque nosso tempo é curto, né? Para também o vídeo não ficar muito longo. Diz assim: o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Primeiro tópico diz a humildade de Esther e a súplica. O rei Assuero foi devidamente avisado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. Diante dessa notícia, o que poderia ser feito para evitar o extermínio em massa? Mesmo após o enforcamento de Amã, o decreto do rei não podia ser revogado. Havia ainda um grande desafio para o povo judeu. Cavalcante, a gente percebe que o rei tinha dado autoridades a um homem, né? E aquele homem baixou um decreto para perseguir o povo de Deus ali, né? E aquele decreto não poderia mais ser revisto, né? E é interessante que, no caso, a Esther, né, a gente conhece a história dela, ela preparou todo o cenário para poder conversar com o rei, né? E aí houve anteriormente o rei manda matar Amã, que ela desmascara ele na frente do rei, e depois, de uma forma muito humilde, ela agora suplica ao rei para que reveja a situação dos judeus
E aí o rei, ele até diz, né, aquilo que ele pôde fazer, ele fez, que foi mandar matar Amã, mas agora ele vai entrar numa questão jurídica, né? Porque como que vai fazer para revogar um decreto em qual ele tinha escrito? Então aí a gente começa a ver essa dinâmica do livro de Esther, né? Como que se resolve isso? E assim, é interessante, né? Eu não quero entrar já num outro tópico, mas todo esse drama dos judeus, ele tá chegando no fim, mas ele falou assim, era para chegar no fim, né? Você tá lendo o livro de Esther, falou assim, Esther foi lá, começou, o Amã morreu, tá tudo resolvido. Não tá. Tem uma lei ali que está vigente e ela precisa ser, então, anulada, mas não é anulada. Como é que vai fazer? Aí vai ter todo um trabalho ali de Esther e Mardoqueu agora para poder rever esse tipo de decreto. E a gente percebe que a lei dos Medos e Persas não poderia ser revogada. E a gente volta lá, um tempo lá, um pouco, do Daniel, né? Que o rei também não poderia revogar. Daniel foi parar na cova dos leões, mesmo que o rei não queria. Mas foi obrigado a cumprir a lei. E interessante que o rei falou, Daniel, certamente o teu Deus te livrará, né? A Suíra aqui não chegou a falar isso, mas ele procurou meios, né, jurídicos, que nós vamos entrar aqui no segundo tópico, para não também ferir as leis dos Medos e Persas, porque se ele ferisse, abria um precedente, né? E a gente vai fazer alguns comentários e sabemos que quando se abre o precedente da lei, as coisas ficam muito mais difíceis para se resolver, né? Haja visto os dias atuais, como nós estamos vendo, enfrentando aí, não só no Brasil, mas em quase todo o mundo, as leis sendo burladas, tendo preceitos, né? Sendo quebrados. Mas aqui o rei não podia de jeito nenhum, porque até ele poderia pagar o preço, né? Até ele poderia pagar um preço. No outro tópico, quando vai falar da segurança jurídica, né? Pode até falar, Cavalcante, a gente já vai... Ele demonstra que ainda que ele seja um rei tirânico, ou seja, ele era um rei que detinha todo o poder, o Assuero ou Artaxerxes, ele é considerado um rei divino, ele também tem essa questão também. Então, as leis, né, é um procedimento dos Medos Persas de que aquilo que está escrito, não revoga. Que também não é diferente, por exemplo, quando a gente vê o Herodes, quando pede-se a cabeça do João Batista, ele falou assim, se fosse a metade do reino, eu te darei. Claro que a metade do reino, ele não vai dar a metade do reino, mas é uma forma de mostrar que aquilo que ele disse, que o que ela pedisse, ele iria providencial, ou seja, a palavra dele era uma palavra de autoridade e não podia ser revogada. Então esse conceito é muito forte dentro da cultura do Antigo Testamento, e aí a gente vai ver que ainda que ele tenha um poder muito grande, ele não pode revogar a lei que ele mesmo estabeleceu. Que primeiro, porque se ele volta atrás, aí quem voltou atrás? Mas por que o rei voltou atrás? Demonstra que, no caso, demonstraria a fraqueza dele, né? Demonstraria uma certa fraqueza e demonstraria também que o juízo dele não é tão perfeito, porque se ele deu uma ordem e reviu, então qual é a margem de que ele é um rei absoluto, que é um rei divino correto, até, né? É divino. Pastor Gilson, o que me chama a atenção é que até hoje o inimigo das nossas almas, ele trabalha muitas das vezes em cima de leis. De quebrar, né? Tentar quebrar, fazer com que quebre esse leis, né? Não, é assim, ele cria leis, pastor Gilson. Entendi. Justamente para poder tentar privar os nossos direitos. Como cidadãos de uma sociedade que nós fazemos parte, ele cria leis para querer impedir o avanço do reino de Deus aqui na terra. E dentro dessa lição nós vimos isso. E como o senhor falou a princípio, já nos dias de Daniel, eles procuraram achar uma brecha e eles não conseguiram achar uma brecha na vida de Daniel. Então o que eles fizeram? Nós vamos criar uma lei aqui, que aí não tem como.
né? E por isso que o Daniel, ele pagou um alto preço, mas foi mais do que vencedor. E aqui também nós vemos isso, pastor Gilson, aqui dentro, né, dessa situação. Então o inimigo criou uma lei justamente, né, para poder não dar uma liberdade aos crentes de quebrar elas, mas às vezes ser penalizado por causa dessa lei. Então, Mas graças a Deus que o nosso Deus é um Deus de providência. E tanto o Mardoqueu como Esté, uma mulher brilhante, como já falamos a princípio, uma mulher notável, ela vai trabalhar em cima disso e vai pedir ao rei. E a Bíblia nos relata que ela achou graça. E essa graça maravilhosa fez com que eles fossem vitoriosos nos seus propósitos. Pastor Gilson. Então, no segundo tópico, na questão da segurança jurídica, né, como o Cavalcante até comentou, mesmo sendo um reino autoritário e cruel, sabemos que o rei não podia tudo. Havia regras a ser cumpridas por todos, inclusive o rei. Uma dessas regras era que uma lei promulgada e selada com o anel do rei não poderia ser revogada. Eu acho interessante que eles foram buscar saídas, né, no campo jurídico. A gente, quando lê o livro de Esté, lê até os livros do Antigo Testamento, a gente pensa até que não tinha pessoas que cuidavam dessa parte, né? Mas tinha pessoas dentro do reino que estavam ali preparados para trabalhar nesse sentido, né? Como ali orientadores, né? Como pessoas que orientar o rei o que podia e o que não podia fazer, conselheiros, né? Na verdade. Então eles foram procurar o que eles poderiam fazer, né? Porque o rei foi impactado por aquela notícia que a Esté trouxe, né? Por aquela notícia que os judeus seriam exterminados, né? E aí por ele ter achado graça em Esté, ele quis dar o livramento para o povo dela. E o interessante é que dentro da eleição nós vamos aqui falar também que o próprio Mardoqueu não se apresentou como judeu. O rei só ficou sabendo que o Mardoqueu também era judeu depois que ele chegou até o palácio, né? Chamado lá pela Esté, e a Esté contou a respeito dessa lei que tinha contra os judeus, né? E o direito aí ele veio com a lei do direito de defesa, né? Cavalcante pode Tem a questão da... Você vê que hoje, se a gente pegar... Vamos pegar países que são tirânicos, ditaduras, Coreia do Norte, China, Irã, Rússia. Você vai pegar esses países que são tiranias, o que eles vão fazer? Eles precisam criar uma lei que penalize um ato que eles acham que é ilegal. Então você vê na Coreia do Norte, por exemplo, dentro do nosso mundo cristão. Aqui no Brasil, se você entregar um folheto para alguém, não é crime. Você não vai ser preso por causa disso. Mas se fazer isso na Coreia do Norte, vai ser preso porque existe uma lei que diz que isso é proibido. Então, tem a questão da lei, né, que tem que ser obedecido, e ele precisa até para dar legitimidade para que ele consiga dar um castigo, né? Uhum. Não faz muito sentido. Ou tem alguns que fazem, por exemplo, uma tipificação, uma coisa que está até acontecendo hoje, a gente falando dessa questão de leis no Brasil. Eu vi um pessoal do direito religioso, que é uma instituição de dois irmãos cristãos que tem batalhado muito nessa questão da legalidade, da questão das leis. Tem um pastor e um padre, eles estão sendo abriram-se uma denúncia no Ministério Público de que eles supostamente teriam realizado discurso de ódio, porque eles estavam indo contra uma prática de um grupo, no caso de homossexualidade, e aí eles foram dentro, não vou lembrar exatamente, mas eles estavam sendo processados pelo Ministério Público, abriu uma denúncia contra eles. E aí, porque aí querem equiparar o que eles falou com um crime com um discurso de ódio, com um crime, homofobia, alguma coisa assim. Só que o que acontece? O discurso religioso, ele tem uma base. Por exemplo, quando a gente diz que a homossexualidade como prática é pecado, não é o que eu estou dizendo, é o texto bíblico. Aí, qual é
qual é a argumentação? Eu estou só passando o que o texto diz, né? É aquilo que a gente crê. Nossa religião acredita nisso. Os evangélicos acreditam nisso. Porque o texto bíblico diz. Mas aí o que acontece? Houve uma modificação na lei para tentar pegar esse tipo de discurso religioso, entendeu? De uma prática pecaminosa, para dizer que, olha, você cometeu um crime. Então precisa criar-se, aspas, uma lei para poder criminalizar. Aí o que tem que fazer? Você vai ter que usar do recurso da lei para poder se defender. E aí até entra no próximo tópico aí, que é a questão do direito à defesa. O direito à defesa. Aí o que a Esther, né, e o Mardoqueu, eles vão... O rei falou assim, olha, o rei pega e fala assim, ó, a minha parte eu fiz, agora como é que vocês vão resolver isso daí? Então agora eles vão trabalhar para poder fazer um outro decreto. Porque até então, o primeiro decreto, os judeus iriam ser exterminados, e aí, só que, por exemplo, se os judeus se levantam no primeiro decreto, eles são inimigos do império. Reino, né? Agora, quando o segundo decreto é um decreto que dá o direito de legítima defesa, então agora eles estão respaldados, porque se eles se levantam contra os seus adversários, então o que parece é que, vamos dizer, o exército do rei, do Médios Persas não vai entrar mais. São só os inimigos que vão se levantar. Essa questão, assim, tá até no tópico 3, assim, o Assuero não podia revogar seu decreto, mas podia emitir outro. Uma espécie de contra-ordem que dava o direito aos judeus de defesa diante de seus inimigos. Esther, capítulo 8, do verso 8 ao 13. A ordem foi passada a todas as províncias e produziu muita alegria aos judeus e medo aos outros povos, a ponto de muitos se tornarem judeus. Então é interessante esse novo decreto que foi feito pelo rei do direito à defesa, é que, isso que o Cavalcante falou, no primeiro momento tinha uma lei que dizia que os judeus tinham que ser exterminados. Então, quem que fazia isso? Era o reino, era quem que tinha exercer essa lei? Era o exército. E o exército ia matar os judeus por causa dessa lei. Quando o rei estabeleceu a lei de direito à defesa, o que aconteceu? Agora tem direito a defender. Aí já o exército já não agia mais. Agora, se algum cidadão que se levantasse contra o judeu, aí tem direito à morte. Inclusive, nós vamos ler nos textos que teve muitas mortes, né? Inclusive da família de Amã, foi mais de 500, que os judeus mataram para se defenderem. Então, percebe-se que não podia eliminar uma lei, não podia rasgar a lei do Médios Persas, mas fizeram uma outra em contrapartida para que essa lei pudesse dar para os judeus o direito de se defenderem. E aí a gente vê muito, pastor Zé, a providência de Deus. Porque Deus, ele não quebra a regra, mas ele dá a providência para você suportar, para você passar aquela prova, né? É interessante, pastor Gilson, por isso que Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz que nós devemos fazer oração, intercessão e deprecação por todos que estão em eminência, para que nós venhamos ter uma vida quieta e sossegada diante da presença de Deus, porque na realidade essas autoridades, elas precisam serem apresentadas diante de Deus para que haja uma intervenção divina em favor dos cristãos, né? Porque aonde não tem onde os cristãos não usufruem da liberdade do seu direito de culto, é estreito. É estreito. Não, e nem só cristão. Eu percebo assim, pastor Zé, que quando a autoridade daquele país, vamos dizer assim, as autoridades daquele país, eles agem com justiça. Sim, aí é outra coisa. Todo aquele país, ou todo aquele reino usufrui da justiça daquele. Por exemplo, no caso do rei Assuero. A justiça, se ele praticasse a justiça, estando praticando a justiça, todo o reino recebia também frutos dessa justiça. Quer dizer, porque nós temos que orar por todos, para que tenhamos paz, né? Para que tenhamos paz, e para que também nós possamos ver que esses homens tomem decisões em que venha beneficiar o povo. Porque geralmente nós vemos que eles tomam decisões mais para beneficiar o próprio, né?
Mas quando nós pedimos ao Senhor que dê sabedoria para esses homens, nós apresentamos eles na mão do Senhor, é para que eles venham agir com justiça, né? E nós vimos que Deus entrou aqui com providência, colocando a Esther lá dentro do palácio, e colocou no coração do rei muito amor pela vida da Esther, porque se não fosse Deus ali, não era só a Esther que estava naquele concurso, tinha muitas outras. Então nós vimos a ação de Deus também nessa situação, enchendo o coração daquele homem de graça por Esther. Mesmo que ele não servia a Deus, mas ele gostava de Esther. Então ele deu livramento ao povo de Deus, né? Mesmo se ele não serve a Deus, mas eu gosto da Esther, eu vou dar livramento a esse povo dela, a todo o povo dela. Então isso é Deus agindo, né? Às vezes a gente não tem pessoas, não é crente, mas eles gostam do crente. Nós tivemos aí agora recentemente na história do nosso país um homem que, em momento nenhum, ele mostrou ser crente, mas ele tinha um apreço, né, por os crentes. E ajudou muito. Mas sabemos que não é sempre assim. Porque o inimigo também está agindo, né? Sim. O inimigo está agindo, e nós sabemos que onde há a ação do inimigo, vai ter sempre retaliação, né? Vai ter sempre retaliação. Mas pelo menos para finalizar aqui, o livro de Esther, que nós estamos já finalizando, nós vamos caminhar para finalizar, nós vamos ver que houve justiça, houve livramento, e houve também aqui comemoração, né? Eu estou pegando aqui o gancho para nós entrar no segundo tópico, né? A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Primeiro, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. Com um sentimento de grande alívio, Mardoqueu escreveu cartas para todos os judeus da província persa. Também instituiu uma festa comemorativa denominada a Festa do Purim. Está no livro de Esther, no capítulo 9, do verso 20 ao 28. Então aqui nós estamos vendo que agora chegou a hora de cantar, né? O que vocês acham? O tempo de cantar chega, né, Cavalcante? Que a festa Purim foi agora em 23 de março. Agora, né? Recente. Passou. Geralmente é março, né? Interessante que o mesmo homem que foi perseguido, um decreto contra ele, foi um homem que fez as cartas para contar as boas notícias, né, pastor José? Deus honrando já o Mardoqueu. E o que nos chama a atenção na vida, né, deste grande homem de Deus, Mardoqueu, é que existe um provérbio que diz o seguinte, provérbio 18:12 diz assim, ele conta vantagens sobre suas riquezas, cheio de orgulho, mas está a caminho da desgraça, porém a humildade antecede a honra. Quer dizer, um contraste entre a vida de Mardoqueu e de Amã, né? Amã, um homem orgulhoso, soberbo, mas o Mardoqueu não. O Mardoqueu, um homem humilde, persistente, perseverante e que deixa um legado, né? Deixou um legado muito bonito, né, Gilson? Cavalcante, o que você comenta? E é uma festa comemorada até hoje, né? Você vê que toda vez, e interessante isso, porque os judeus eles comemoram essa festa do Purim porque eles foram salvos, né, de um extermínio. E agora, recentemente, a gente viu, em outubro do ano passado, nós vimos o que aconteceu com Israel. E aí, quando a gente pega até o gancho na questão do último tópico, né, a questão do direito à defesa, por que os judeus, eles se viram, depois da Segunda Guerra Mundial, eles se viram numa situação que eles precisavam de um território para eles poderem se defender. Que eles já haviam sido perseguidos na Rússia, na Europa, entendeu? Eles estavam sendo perseguidos e eles não tinham como se defender porque eles estavam sujeitos à lei daqueles países. À lei daqueles países. E muitas daquelas leis eram anti-judeus e aí não tinha como se defender, principalmente na Alemanha nazista. Então o que eles precisam fazer? Aí tem todo o movimento do sionismo, né, para poder os judeus retornar, então, para o seu território. E aí, no seu território agora, eles podem se defender, e é o que o Israel faz até hoje, né? Eles têm hoje um sistema bélico muito poderoso, um dos mais poderosos do mundo. E todos os judeus que estão em qualquer lugar do mundo podem chegar lá, morar lá, e vão ser defendido. E até hoje os judeus, eles festejam isso, e você vê que uma coisa que aconteceu há centenas de anos atrás, você vê que hoje nós vivemos um período terrível na história, onde nós estamos vendo antissemitismo no mundo,
e principalmente em universidades, né, pessoal, no mundo democrático, as pessoas ficando a favor de grupos terroristas e ficando contra o povo judeu. Então você vê que a importância do que aconteceu lá atrás, na época de Esté, e como que ele ainda tem relevância na época que nós estamos. Os dias atuais, né? Dias E nós também atuais. percebemos assim, como que foi o trabalhar de Deus lá, né? Usando a vida do Esté, usando o Mardoqueu. Sabemos que por trás de tudo aquilo ali tinha um pano de fundo que era o inimigo do povo de Deus, né? Que trabalhava usando a vida do Amã. E nós percebemos que hoje nós vemos o Israel se defendendo também, mas nós vemos que o inimigo também está usando, né? Ele tem pessoas que ele está usando. Porque às vezes uma pessoa nunca foi em Israel, a pessoa não conhece nem o israelita, mas ele está contra o israelita. E assim, né? Claro que a gente está trabalhando numa questão histórica, mas é evidente que quando nós lemos o livro de Esté, é evidente que o fator sobrenatural, espiritual, que é o inimigo trabalhando, e a gente sabe o porquê disso, porque se ele elimina o povo de Israel, não tem o Messias. Então isso é uma investida de Satanás para eliminar um povo, porque assim, Satanás conhece as profecias, ele acredita nas profecias, ele sabe que as profecias vão se cumprir. Então como que ele vai fazer? Ele fez uma tentativa então de eliminar o povo judeu. E você vê que até hoje, quando a gente olha para a história do mundo, você vai ver que tanto judeus como cristãos, ou seja, a perseguição, se a gente for pegar, a perseguição acontece em todas as religiões. Mas quando a gente vai ver para as religiões de matriz cristã, são as religiões mais perseguidas. Por quê? Porque essas religiões, elas de uma certa maneira, elas estão ali invocando o quê? O Deus Todo-Poderoso. Aí você tem os judeus, que são o povo de Deus, escolhido por ele, que também é o povo que é perseguido. Então, quando a gente olha para a história, a gente vê. Então, quando a gente olha a questão da comemoração deles ali, naquele momento de alívio, né? Que imagina, ali ficar com uma sentença de morte sobre a sua vida, né? Aí você vê que no momento você estava ali quase pronto para ser assassinado, né? Ser enforcado. Mas Deus entrou com uma ação divina ali. Eles receberam o livramento. E ali também receberam da parte de Mardoqueu essa notícia com grande alegria. E aí eles começaram a festejar, sabendo que Deus tinha dado aquele livramento para eles, né? Porque aos olhos humanos era muito difícil de reverter aquela situação, se não fosse uma intervenção divina. E nós vemos também que o Mardoqueu passou de perseguido ao homem que estava dando notícia boa, né? Junto com a Esté, que é a segunda carta que a Esté também manda, né? A Esté manda mais uma carta a confirmar, né, essa festa do Purim. Ela tá fazendo um decreto que agora ela tá dando, vamos dizer assim, ela tá colocando autenticidade no... Agora ela tá confirmando, ela tá mostrando que agora a instituição Purim é uma festa agora que é por decreto, é lei agora, né? Os judeus tinham que comemorar essa data. Então era quase que ela estava mostrando para os judeus. Agora isso aqui tem um valor de lei, né, para os judeus, para que pudesse comemorar. A Esté usando das suas prerrogativas de rainha para poder estabelecer aqui o decreto. Então a Esté, né, a rainha Esté escreve boas novas para o seu povo, aí vem a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia muito o Mardoqueu, mas não sabia do seu parentesco com a rainha Esté, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esté 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas de suas vidas. Aqui nós estamos interessantes aqui, irmãos, nessa exaltação de Mardoqueu, que em momento nenhum nós vemos Mardoqueu em busca disso, né? A gente pode, né, pastor Zé? A gente pode cravar isso, porque lendo o livro a gente não vê Mardoqueu buscando exaltação para si. Pastor Gilson, note que a proeminência de Esther e Mardoqueu não tinha como pretensão a vanglória ou a ganância pelo poder, como acontecia no caso do Amã, né? Ele não queria assentar-se em posições de destaque para ter influência no maior império da época. Antes,
toda dedicação, todo empenho e toda a coragem empregada tinha como única finalidade o livramento do seu povo, da destruição procurada com afinco por seus inimigos. Além disso, Esther e Mardoqueu demonstraram fome e sede de justiça. É uma das coisas que eu sempre Entendeu? acompanhei, inclusive até fiz algum comentário, é que a mãe em momento nenhum buscou para si as honrarias, a Mardoqueu. ponto até de quando o rei estabeleceu aquela honra para ele, dele andar no cavalo do rei, vestir as roupas do rei, o Amã conduzi-lo pelas ruas da cidade. Quando terminou aquele feito, ele voltou para o posto dele. Ele voltou para a porta do palácio, para a porta do rei. Quer dizer, ele não tinha pretensão, se ele fosse um outro, né? Até brinco, se fosse nós nos dias atuais, será que nós não queríamos um lugar, a cadeirinha na janelinha do avião, né? Não, agora eu sou conhecido, agora eu profetizo. Agora eu tô pregando e tô ganhando 100 almas por cada pregação. Então a gente percebe que parece que nos dias atuais as pessoas estão mais tendenciosas a querer buscar essa honra para si. Chamar do que eu não, Mardoqueu foi honrado na hora certa. Mas ele não buscou para si honra em momento nenhum, né? Então, pastor Gil, eu queria só fazer uma conclusão aqui a respeito da sede e fome de justiças, que é uma virtude digna do cristianismo, né? Do ensino pregado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme relatado em Mateus capítulo 5, versículo 6. Por fim, vale ressaltar a partir dessa belíssima história que o Senhor sabe converter nossa humilhação e intempéries da vida em honra e prosperidade. Ele é o Deus da providência, que levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Que nós possamos confiar no Senhor, que as nossas ações sejam destemidas em Deus. Cavalcante, faça um comentário em cima dessa questão do Mardoqueu também, para nós passarmos para o 3 aqui, Ok. deixar também já essa lição, que não ficar muito grande o nosso papo. A questão do Mardoqueu é aquela que a gente acompanha desde o início da história, né? Ele é uma pessoa que nem vocês já colocaram, aparece no contexto bíblico um homem simples. No caso, ele tem uma preocupação com o povo judeu que está no exílio. E aí abre-se uma oportunidade, no caso de a sua prima, de ela conseguir um lugar de destaque no reino. E você vê que depois que ela consegue um lugar de destaque, ele continua sendo o que ele é. E aí, nesse meio no relato histórico, a gente vê que ele faz um ato heróico. Ele descobre uma conspiração que havia com o rei. Depois, posteriormente, o rei vai descobrir esse tipo de... que era ele que tinha feito isso. Então a gente já vai mostrando como ele é, além de ele ser uma pessoa preocupada com o seu povo, mas também mostra que ele também era um homem que tinha um certo conhecimento, vamos dizer assim, na questão palaciana. E aí você vai ver que o que vai acontecer? Aquele homem que tanto perseguia ele, né, que usava o cargo dele, que era o segundo depois do Assuero, ele queria matar o Mardoqueu. Agora, o Mardoqueu vai justamente assumir o posto desse homem, né? O rei vai pegar o anel, que era de Amã, e vai dar para ele. Ainda é claro que a gente tá falando assim, Deus, mas o livro não fala o nome de Deus. Ele tá falando, Mas a gente vê hoje a história, né? Lê e se entende Deus na a história. gente né? vê que na providência de Deus, Deus honra aqueles que honram ele. Ainda porque quando você vê que toda vez que aparece vai falar do Mardoqueu, fala Mardoqueu, o judeu. Indiretamente, quando fala judeu, a gente já conecta toda a carga histórica, todo o relato histórico. Porque os judeus, eles, dentro do contexto bíblico, eles estão. Não tem como não falar de judeu e não falar de Deus. Entendeu? Então, de uma certa maneira, quando a gente está lendo, a gente vê isso, a gente vê Deus, a providência de Deus, Deus agindo. E como que Deus vai agir? Deus vai abençoar Mardoqueu por toda a sua perseverança, pela sua fidelidade, pela sua humildade, e vai colocar ele agora numa posição de destaque no reino. Ele vai ser um dos homens mais
Mas depois do rei, ele é a pessoa mais importante do reinado. Mais influente, né? E não só isso, você vê que Deus vai exaltar ele tanto que até os próprios judeus vão reverenciar, vão respeitar. Então você vê que quando um homem permanece firme no propósito em que Deus colocou ele, Deus exalta esse homem. Então a gente percebe que na história bíblica que nós vemos muitos homens que passaram por esse processo, né? Podemos ver o José, podemos ver o Daniel, o Mardoqueu. Foram homens que passaram por processo, suportaram e Deus os honrou, né? E judeus importantes. E judeus importantes. Em grandes impérios da Bíblia. E que eram impérios que não tinha nada de Deus, vamos dizer assim, né? Mas foram pessoas que conseguiram influenciar dentro do contexto que eles estavam. É muito interessante. Que, na realidade, eles puderam ser um representante, né? Um embaixador do reino de Deus aqui na face da terra, né? É o que hoje nós estamos precisando incutir na cabeça dos crentes, colocado na cabeça de cada um de nós mesmos, que precisamos ser diferentes. Ser um representante, um embaixador do reino de Deus aqui na terra. No meio de todo o sistema, né? No meio do sistema. É difícil. Né? Que a gente pode falar do reino lá, mas o reino também lá tinha suas peculiaridades, tinha suas dificuldades, tinha seus problemas. Não era só o que a história conta na Bíblia. O reinado lá tinha todo vamos dizer assim, tinha toda uma parte né? Ele é um reinado periférica. Ele é um reinado pagão. Você está dentro de um contexto pagão, de outros deuses. Eles estavam asilados ali, né? Outra cultura. E aí eles vão, dentro daquilo da sua formação, tudo aquilo que eles aprenderam, eles vão fazer a diferença, sendo, no caso, o povo de Deus. Então agora vamos para o tópico 3 aqui, irmãos, que tem algo interessante a falar, que seria até bom se fosse mulheres aqui gravando, né? Falando, que nós falando aqui vai parecer que nós estamos, né? Não, mas a lição aqui. A lição, essa aqui, a 3 aqui, vai dar um ensinamento muito bom para nós, principalmente as classes das senhoras, entender bem o papel, né, de cada uma. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Esté chegou ao cargo de rainha por ser obediente a Deus e a seu primo Mardoqueu. Ela entendeu o propósito de Deus para sua vida. Primeiro ponto aqui, uma mulher notável. Mas para que ela chegasse ao ponto de ser essa mulher notável, teve um processo. Um processo de aprendizagem, um processo de obediência e um processo de espera. E de humildade, né? De humildade, né? E alguém que orientou ela. Ela teve que ouvir alguém. Submissão, né? Submissão. Então, as pessoas hoje estão querendo ser notadas, notáveis, sem ter nenhuma dessas qualidades, sem passar por nenhum desses processos. E se passar na prova, né? Você acha disso, Cavalcante? Como que não está hoje essas pessoas, né? As pessoas hoje não estão mais. Não são submissas, não obedecem. Como diz aí o dito popular, geração mimimi. E o que é interessante que, né, dentro do... A gente vê como nós, cristãos, somos acusados de explorar as mulheres, ou a questão do machismo. Mas quando a gente olha, por exemplo, o próprio livro de Esther, quem é o maior destaque? É uma mulher. A mulher é o maior destaque. E aí tem algumas questões, você vê, ela é órfã. Além de ela ser mulher, ela é órfã. E quem é responsável, vamos dizer assim, por toda a forma de criação dela, de formação, vai ser seu primo. E como que ele faz essa criação? Faz de uma forma decente, honesta. E você vê que aí ela vai se tornar a mulher íntegra, né? Uma mulher honesta, corajosa. E é um referencial bíblico de uma mulher notável. Claro que a gente não precisa ver como que você precisa ver como que essa festa ela é comemorada no povo judeu. O povo judeu tem um grande respeito a Esther, a rainha Esther, por o feito dela, porque ela, quando ela vai se encontrar com o rei, ela colocou o pescoço dela à prova. Ela poderia ser morta ali. Então ela colocou a vida dela como menos importante do que aquilo que ela ia fazer. Então é um ato corajoso. E quem faz isso? Uma mulher. Uma mulher vai fazer isso. Você vê, né? Tópico 2 aqui vai trazer muito ao que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? A guerra dos sexos.
Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra do sexo, que visa incitar ódio entre homens e mulheres. O Criador nos faz macho e fêmea e com papéis distintos e claramente revelados nas Escrituras. Isso aqui daria assunto para nós comentarmos aí 2 horas, fácil, mas em poucas palavras nós vamos aqui tentar fazer nossos comentários para não deixar aqui mácula, né? Não se mostrar aqui machista, mas a realidade bíblica. Quando há obediência, quando há submissão, há bênção. É simples, né? Só que o que nós estamos vendo hoje, uma guerra de jogar a mulher contra o homem. O que vocês acham? Eu tenho um entendimento em Gênesis, né, lá em Gênesis, que até é citado aqui, Gênesis 1:27, 2:15, 18. Quando o texto vai falar sobre a mulher, né, ele diz que a mulher, claro, a mulher foi feita, ela foi criada com a finalidade de ser adjunto, de ajudar o homem. Só que quando a queda, a Bíblia diz que o desejo da mulher seria contra o seu marido. Uma melhor tradução, contra o seu marido. Então, por causa da queda, há um desequilíbrio. Então, agora, o homem, ele usa da sua autoridade para tentar subjugar a mulher, né, com uma forma tirânica, e a mulher, ela vai afrontar o homem. Então, isso é uma questão que existe dentro do contexto da humanidade. E aí, o que o mundo fez hoje? O mundo pegou uma consequência da queda, né? Essa guerra que tem agora entre o homem e a mulher por causa da queda, ele pega isso e usa para poder gerar conflito. Então, é o que a gente vê no mundo. Só que no contexto bíblico, a gente não tem essa questão dessa guerra, da questão da sexualidade. Então, dentro do contexto bíblico, a mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel. Quando Paulo vai trabalhar em Efésios, capítulo 5, ele vai dizer assim, ele começa, sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele fala, esposa, sujeitai-vos aos vossos maridos. Marido, amai a vossa esposa. Quando Paulo está fazendo isso, o Paulo está mostrando como que agora, uma pessoa que nasceu de novo, como que deve ser o procedimento dele. Todos têm que se sujeitar um ao outro, o homem tem que sujeitar a sua esposa tem que sujeitar no sentido de que ambos agora são servos de Cristo e têm esse papel. Então, a questão da guerra entre homem e mulher, ela não é uma pauta, vamos dizer assim, dentro do contexto bíblico. Isso que se levanta é no mundo secular. Claro que aí você pode falar, só para os irmãos entenderem, no contexto bíblico, dentro daquele contexto, eu não vou colocar o contexto histórico da época, a mulher não era valorizada, mas isso não quer dizer que essa é a opinião, essa é uma posição bíblica, porque não foi assim que Deus estabeleceu. É um ponto. A cultura era ruim? Sim. A forma como era tratada era ruim? Sim. Só que quando a gente vai até fazer o comparativo, quando você pega, por exemplo, povos romanos ou povos gregos, e você vai pegar a estrutura familiar, e quando você compara com a estrutura familiar judaica, você vai ver que ela é muito mais avançada, vamos dizer assim, porque a mulher, ela tem o seu papel de importância, os filhos são bênçãos do Senhor, então a família ela tem uma certa importância dentro do contexto judaico. A mulher tem esse papel. Então essa questão de guerra não é uma coisa bíblica, né? Então, e o contexto cristão, né? Além de mulheres da Bíblia, diversas outras mulheres exerceram um papel muito importante na história da igreja. Pastor José, faça suas considerações, fale aí um pouco sobre essa questão. E a gente não pode também ficar, às vezes, achando que nós temos um direito, que não é um direito, né? Nós não temos direito de formular guerras e nem dizer quem está certo e quem está errado. Nós temos que mostrar a Bíblia. A Bíblia, ela tem a verdade, ela tem a... Eu quero apenas ressaltar aqui que o que o nosso pastor José Rigonato, tem ensinado e temos aplicado isso na nossa vida, é que cada um tem o seu papel, né, pastor Gilson? O homem tem o papel dele de homem e pessoa diante de Deus, e a mulher também tem, como o pastor ensina, ao homem foi dado uma missão e a mulher uma submissão.
E dentro desse contexto que nós estamos falando, quer dizer, o Mardoqueu, como servo de Deus, exerceu o seu papel de homem, como também Esther exerceu o seu papel de mulher. E ambos priorizaram o reino de Deus. Que é o que nós precisamos entender, que a prioridade é o reino de Deus e não disputas, né, alheias, disputas. E certo? pensar que tudo que nós fazemos, tanto homem quanto mulher, fazemos para glorificar o nome do Senhor. Glória de Deus. A Tudo. glória de Deus, né? Então, Verdade. a conclusão é, com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther, acima do papel humano visto nessas histórias. A providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Então nós vemos aqui que concluímos esses dois livros e vemos que aprendemos muito sobre providência de Deus, sobre livramento e entendemos, né, que Deus está trabalhando na história. Pastor Gilson, antes de esquecermos, né, não deixe de dar o seu joinha aí, o seu like, né, e também de fazer o seu comentário e também de compartilhar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Amém, pastor Gilson? Amém. Senão a gente Então, esquece. faça suas considerações. Bom, vamos esperar vir o próximo trimestre, né? Então a gente já está preparado para Agora vai. o próximo trimestre, né? Então que Deus abençoe os irmãos. Está sendo muito bom, irmãos, experiências assim bem gratificantes para nós. Fazemos esse trabalho e esperamos aí um retorno dos irmãos, compartilhando, comentando. Não tem problema se seja o comentário contra ou a favor, não tem problema nenhum, nós aceitamos as críticas, tá bom? Deus abençoe cada um, até a próxima.